Hey, what's up guys? Ronnie Teacher here. Hoje eu vou te mostrar como e quando utilizar o futuro simples em inglês. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final e descobrir como e quando utilizar o Future Simple Tense. Let's go? Future Simple Tense, ou futuro simples em inglês. Existem duas formas de construirmos frases utilizando o futuro simples. Uma é utilizando o verbo modal will e a outra é utilizando o be going to. Nós não vamos estudar esse segundo, vamos estudar a primeira forma, que é utilizando o modal verb will. O futuro com will é utilizado para falarmos de coisas que ainda não aconteceram. A estrutura básica das frases com will não muda, ok? E normalmente a gente se apoia ao contexto para fazer frases utilizando o modal verb will. O will é utilizado para falar de diferentes situações no futuro. E uma delas é para prever o que vai acontecer. To predict something. Então você olha para o céu e vê, tá meio nublado e tudo mais. E você fala, I think it will rain. I think it will rain. Então eu acho que vai chover. Então olha só, você está prevendo alguma coisa. Então uma outra situação em que nós podemos utilizar o will é para fazer promessas. To make promises. Então vamos pegar como exemplo a seguinte situação. Um amigo te convida para ir na festa dele e você fala que vai. E depois ele te encontra na rua e fala, e aí, você vai mesmo na minha festa? Aí você fala, I will definitely come to your party. You have my word. Eu vou definitivamente para a sua festa. Você tem a minha palavra. Ou seja, nessa situação você está fazendo uma promessa. Então, quando vocês quiserem fazer promessa, pode utilizar também o will. Um outro caso em que nós podemos utilizar o will é para descrever um fato futuro. Então, veja essa situação. O presidente já se organizou para estar no Chile amanhã. Então, como é um fato que ele vai estar lá no Chile amanhã, você pode falar assim, The president will be in Chile tomorrow. O presidente vai estar no Chile amanhã. Então, essa situação é um fato futuro. Uma outra situação em que nós podemos utilizar o will é para as unplanned actions or decisions, para falar de ações ou decisões que não foram planejadas, ou seja, quando você decide no momento ali da fala. Beleza? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos supor que você esteja jogando videogame e tudo mais e sua mãe está preparando um bolo de chocolate. Daí ela fala, Joãozinho, tá faltando leite aqui. Aí você fala, Don't worry, man, I will get some milk for you. Wait. Perceba que nessa situação você não tinha planejado ir comprar leite. Mas como estava faltando leite, você decidiu ir comprar no momento ali do diálogo com a sua mãe. Ok? Uma outra situação em que nós podemos utilizar o will é para oferecer para fazer alguma coisa. Vamos observar o seguinte exemplo. Você vê o seu vizinho carregando 2 sacolas pesadas. Daí você fala, Hey, I will help you. Give me one of the bags. I will carry it for you. Então, nessa situação, você se ofereceu para ajudar o seu vizinho, beleza? Então, fazendo um breve resumo, nós utilizamos o will em pelo menos 5 situações. Para prever, para fazer promessa, para descrever um fato futuro, okay? Para falar de uma ação que não foi planejada, ou seja, que nós decidimos no momento da fala, ou para se oferecer para fazer alguma coisa, beleza? 5 situações. Agora passemos para a parte de estrutura, nas formas negativa e interrogativa. Como é que a gente vai fazer frases utilizando o will na negação, na interrogação e na afirmação? Então, nesse momento aqui do vídeo, eu imagino que vocês já conseguem fazer algumas frases utilizando o will. Mas se a gente for falar da estrutura, as frases afirmativas, você vai ter o sujeito, o will, o verbo e o complemento. Por exemplo, I play soccer. Essa frase, se eu quiser colocá-la no futuro, eu só acrescento o will. Por exemplo, I will play soccer. Eu jogarei futebol. Então perceba que o will ele vem antes do verbo que eu quero colocar no futuro. Para uma frase ficar no futuro, você tem apenas que acrescentar o will antes do verbo. Eu estudarei inglês. I study English é a frase no presente. I will study English é a frase no futuro. Então perceba que eu só acrescento o will antes do verbo study. Beleza? Para você fazer frases negativas, você só vai ter que acrescentar o not na frente do will. Às vezes você pode utilizar ele na forma contraída, ficando won't. Por exemplo, I will not play soccer. Eu não vou jogar futebol. Ou I won't play soccer. Você pode usar tanto will not quanto won't para formar as frases na negação.
beleza? Uma outra situação em que você pode utilizar para ficar negativo é utilizando o never. Então, só você acrescentar o never na frente do will. Por exemplo, I will never play soccer. Eu nunca vou jogar futebol. I will never study English. Eu nunca vou estudar inglês. Ok? E Rony, como eu faço para fazer perguntas? Olha só, muito simples. Como o will é um verbo modal, para fazer perguntas com verbos modais, você só coloca ele antes do sujeito. Então, pegando esse mesmo exemplo que a gente acabou de ver, I will play soccer, eu vou jogar futebol, para tornar isso em pergunta, é só colocar o will antes do sujeito, ficando will I play soccer? Eu vou jogar futebol? Ok? Outro exemplo, você vai estudar inglês? Will you study English? Will you study English? Você vai estudar inglês? Perceba que o will vem antes do sujeito. Somente isso. Então, gente, se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se te ajudou, comenta aí. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E para você que não é inscrito, inscreva-se agora, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo. See you, bye bye!